Primeira coisa que eu quero falar para vocês é como escolher a plataforma certa para a sua estratégia de mídia paga. E esse é um assunto que eu já vou muito direto ao ponto, porque vocês me conhecem, eu já vou direto ao ponto. É um assunto muito importante, por quê? Porque a gente tem hoje várias plataformas de mídias sociais. E o primeiro passo para a gente entender é, primeiro, analisar o seu público-alvo. Onde está o seu público? É sempre aquela questão básica. Só que hoje em dia, o seu público provavelmente está em todas as plataformas. É que ele não está na totalidade, mas ele está em todas as plataformas. Então, esse é o primeiro ponto aqui do contrassenso, porque o senso comum é preciso estar onde o meu público está. Muito bem. Só que se você pegar e considerar mesmo B2C ou B2B, a gente está falando de pessoas no final do dia. Mesmo que seja B2B, são pessoas do outro lado que você precisa atingir e precisa convencer e precisa aparecer e aumentar a intenção de compra, certo? Então, se são pessoas, onde essas pessoas estão? O que elas usam? Qual é o comportamento delas? Bom, para muitos, B2B vai falar que é o LinkedIn. Mas na prática, a gente tem milhões de usuários em todas as plataformas. E por mais que o seu público-alvo não esteja na totalidade dentro de uma plataforma, pelo menos uma parcela está. Então, vou falar especificamente do TikTok, que é a frase que eu mais escuto. Ah, meu público não está no TikTok. Vamos supor que o seu público-alvo sejam 3 milhões de pessoas no Brasil. E a maioria deles está lá no Facebook. E aí você afirma assim, ah, mas meu público não está lá no TikTok. Dos 3 milhões, vamos supor que 600 mil estejam no TikTok, o que é bem provável. 600 mil pessoas são poucas pessoas para você? Essa é a pergunta. Por quê? Porque, beleza, não estão lá as 3 milhões, não está lá 100% do seu público, mas temos 600 mil pessoas do seu público lá. E que vai usar o TikTok naquele momento mais de descontração, entretenimento, que se você conseguir jogar aquele jogo, você pode aparecer de forma relevante pagando mais barato para aparecer ali, criando algum tipo de consciência de existência do seu perfil, da sua marca e tudo mais. Por mais que não sejam 3 milhões, são 600 mil, você já consegue ter um certo desempenho. Não são poucas pessoas, tá? Então é sempre assim. Sempre considere que o público, existe o público em menor ou maior quantidade em todas as plataformas. A questão é só você ir lá e usar o sistema de mídia e testar e ver realmente se o custo por mil impressões é mais barato, se vale a pena, se há conversão, se há ressonância, tá? Então, essa é a primeira coisa que eu quero deixar claro, assim, não não afirmem esse tipo de coisa, porque não é verdade. Meu público-alvo não está lá. Sempre tem. E principalmente quando a gente fala de orgânico, no caso do TikTok em si, o algoritmo do TikTok ele é muito bom para entregar o conteúdo para quem se interessa por aquele conteúdo. Ele é diferente do Instagram, ele não vai sair entregando conteúdo e testando aleatoriamente com um monte de gente. Então, se eu tiver lá dentro, como uma empresa, B2B ou com qualquer tipo de ramo de atividade, e fizer um conteúdo sobre aquilo, ele vai tentar achar pessoas que se interessam sobre aquilo. Se forem poucas pessoas, você vai ter um alcance baixo, mas você vai alcançar as pessoas que se interessam sobre aquilo. Dificilmente ele vai entregar o seu conteúdo que é sobre software, que é sobre loja, para uma molecada, para uma garotada que só quer saber de dancinha e dublagem, porque eles não se interessam por aquilo. Então, o TikTok ele não foi criado sob a teoria dos grafos, que é a teoria das redes sociais. Ele é uma plataforma de mídia social que é regido muito mais pelo conteúdo em si e os interesses nesse conteúdo. Legal? Então, esse é o primeiro passo aqui para a gente entender. Segunda coisa que a gente precisa fazer é comparar os recursos e funcionalidades oferecidos pelas diferentes plataformas disponíveis. Por quê? Porque o TikTok tem vários recursos de anúncio que são diferentes dos recursos de anúncio do Instagram, que são diferentes dos recursos de anúncio do LinkedIn. Então, primeiro você tem que pensar, o que eu quero? Se eu quiser trabalhar, por exemplo, com micro-influenciadores, nano-influenciadores, e testar essa hipótese, o TikTok tem o TikTok Creators Marketplace, que é uma forma de você rapidamente contratar creators, colocar um briefing e fazer tudo por dentro da plataforma, selecionar os creators e fazer alguma coisa. Se você quiser engajar realmente consumidores, clientes, para fazerem, por exemplo, o GC para você, que é o User Generated Content, você pode criar uma branded mission dentro do TikTok, formato que não existe em outras plataformas.
Uma branded mission é um formato onde você cria uma missão patrocinada pela marca, você pode dominar uma determinada hashtag e estimular as pessoas a fazer uma campanha ou criar conteúdos em cima daquela campanha, em cima daquela hashtag. Então, é uma possibilidade. Assim como no caso do LinkedIn, você tem um formato que é o e-mail, é a forma de você aparecer dentro do inbox do LinkedIn, coisas que a gente ainda não tem, por exemplo, no Instagram. Então, você tem a condição de ter uma taxa de abertura relativamente mais alta para um e-mail dentro do LinkedIn, que é um formato que é super interessante de ser feito e testado. Então, cada plataforma tem seus determinados recursos. Então, é interessante comparar esses recursos, procurar saber e tudo mais. Aí eu quero chamar a atenção para a questão do botão turbinar versus meta-ads em específico nesse tópico, porque é uma das maiores dúvidas, né, que a gente sempre encontra e as pessoas me perguntam. Primeira coisa, o botão turbinar. Quais são as vantagens e desvantagens do botão turbinar? Primeiro, que o botão turbinar ele foi pensado para facilitar o acesso a fazer campanhas ou fazer mídia para quem não conhece, para quem não tem experiência, para chegar numa pessoa física ou no empreendedor que não tem afinidade com mídia, marketing e tudo mais, conseguir impulsionar, conseguir chegar a mais pessoas em potencial. Então ele é mais fácil de usar, é para quem está começando, não requer nenhum tipo de experiência. Quais são as desvantagens do botão turbinar? Você tem muito menos controle sobre as configurações de campanha, você não consegue determinar uma série de questões, como limite de verba, limite de custo, você não consegue determinar níveis mais avançados de segmentação, você não consegue determinar posicionamento, onde vai aparecer os seus anúncios, nem mesmo, muito menos, criar anúncios específicos para posicionamentos específicos. E para mim, que é uma das questões mais claras para mim, mas não é claro para as pessoas, é que o botão turbinar, ao você usar o botão turbinar, principalmente com aquele objetivo de trazer mais visitas ao perfil, com o objetivo de conquistar seguidores, invariavelmente ele vai criar uma campanha automática com o objetivo de tráfego para o perfil. E o que significa isso? Qual é a consequência disso? Quando ele cria um objetivo de tráfego, uma campanha automática, ele vai atrás de pessoas que são clicadores, que vão clicar em visitar o seu perfil e visitar o seu perfil. Eventualmente, eles podem te seguir, porque viram que tem um conteúdo interessante? Podem. Só que os clicadores não são necessariamente engajadores, porque o engajamento é um outro objetivo de campanha. Existem vários objetivos de campanhas, um deles é engajamento, outro é tráfego, outro é visualização de vídeos, outro é reconhecimento de marca, outro é geração de leads. Então você tem vários objetivos. O do botão em turbinar para visitas ao perfil com o objetivo de conquistar seguidores é tráfego. Hoje, a maioria dos usuários do Instagram e do Facebook não engajam em nada. A maioria não engaja. A maioria só olha o post. Não dá um like, não comenta, não compartilha, só olha. Essa turma, então, não está engajando. Pode ser que ela preste atenção num conteúdo ou outro, mas ela não está engajando. E o engajamento é um dos principais sinais, é um dos principais termômetros para a gente entender se aquilo vai ter ressonância ou não, para que haja uma maior entrega, inclusive, do conteúdo, principalmente conteúdo de feed. Então, quando você usa o botão turbinar para crescer o seu perfil, ele pode trazer mais seguidores, mas são seguidores que não engajam. E quando você faz um post amanhã, essa turma que acabou de seguir você não vai clicar em like, não vai comentar, não vai engajar, a maioria. E o que significa que a sua taxa de engajamento vai ser menor, o que significa que a afinidade dessas pessoas com o seu perfil vai ser menor, e essa afinidade ela vai determinar a entrega de stories, a entrega dos próximos posts para essas pessoas. Quanto menor é a afinidade de uma pessoa com o seu perfil, menos ela vai ver o seu conteúdo. Depois de 7 dias, que é a janela sempre são 7 dias depois da pessoa ter curtido você. Se ela não teve uma afinidade alta com seus conteúdos, ela para de ver os seus conteúdos. Então você tem um monte de seguidores com baixa taxa de engajamento e baixa entrega, baixo alcance. Pode perceber, para pensar aí quantos
perfis, ou mesmo você, não está com esse tipo de problema. Ah, eu tenho até seguidor, mas não tem alcance, não tem engajamento. Isso acontece por várias razões, como, por exemplo, comprar seguidores. Pode acontecer porque você fez um sorteio não autorizado, trouxe muito seguidor desqualificado, ou fez o uso do botão turbinar do Instagram, trazendo mais seguidores que não engajam. Então, essa é a armadilha do botão turbinar. Se você tiver consciência de que você quer só expandir o alcance do seu negócio, chegar a mais pessoas, não necessariamente conquistar mais seguidores, tudo bem, usar o botão turbinar, você vai chegar a mais pessoas, vai fazer elas terem mais consciência de que você existe e beleza. No entanto, você tem que saber que isso pode te trazer desvantagens em relação ao engajamento. O que eu faria em vez disso? Eu usaria o Meta Ads. Usaria o Meta Ads. E aí a gente vem nas vantagens e desvantagens do Meta Ads. Quais são as vantagens do Meta Ads? Muito, mas muito maior controle sobre as configurações de campanha, com possibilidade de você definir orçamento, se gasta de manhã e à tarde, se gasta em determinados horários ou não, possibilidade de definir limite diário, ou se vai ser pelo tempo da campanha inteira, determinar até término de campanha, etc., não só por verba, entre outras milhões de coisas que você pode fazer nas configurações, eu não vou entrar em detalhes aqui. Maior alcance potencial e segmentação, você poderia, inclusive, fazer o uso de alguns tipos específicos de posicionamento que só acontecem dentro do Meta Ads, até para fazer para todo mundo que entrar no Instagram. Mas isso é para grandes marcas. Só está disponível para grandes marcas. Mas o fato é que se você tivesse potencial de otimizar posicionamento e tudo mais, você é mais preciso. Você pode criar formatos específicos para stories, para reels, para carrossel, para aparecer em outros lugares. E principalmente a segmentação por interesse, segmentação por público semelhante aos seus clientes, por pessoas que interagiram no seu perfil nos últimos 30 dias, 60 dias, 365 dias. Você tem janelas de atribuição e tem formas de você mensurar isso, até mesmo com pixel de conversão, API de conversão, que são formas de rastrear ações desses usuários no seu site, na sua landing page, no seu e-commerce. Então, assim, é incomparável. Mas o principal é você, por exemplo, fazer uma campanha. Se você quiser conquistar seguidores, é fazer uma campanha com o objetivo de engajamento. Porque se você fizer isso, você vai achar pessoas que engajam. Porque o próprio sistema de mídia, quando você define um objetivo, ele vai entregar para as pessoas que têm afinidade com aquele objetivo, que cumprem com aquele objetivo. Então, se você escolhe engajamento, ele vai entregar para as pessoas que engajam. Então, você pode conquistar seguidores que, por sua vez, engajam. Quando você fizer um post, eles vão a probabilidade é maior, eles vão engajar. Engajando, eles aumentam a afinidade com o seu perfil e continuam vendo aqueles conteúdos, então é mais qualitativo. Qual é a desvantagem? Vai provavelmente sair mais caro que o botão turbinar. Por que é mais caro? Porque você está sendo mais preciso ou sendo mais precisa nas escolhas, o que naturalmente é mais caro, porque você vai atingir um inventário menor de mídia. O que é inventário? Um bolsão menor de pessoas, o que significa que tem mais escassez para atingir essas pessoas, muito concorrente, muito anunciante, querendo atingir poucas pessoas, torna aquilo mais caro. O leilão fica mais caro, o custo por mil impressões fica mais caro, mas é mais qualitativo. Tudo que é mais caro, em tese, ali no caso de mídia, é mais qualitativo. Quanto menor for o público, em tese, mais caro vai ser. Outra desvantagem é que requer que você tenha experiência para operar o Meta Ads. Não é nada demais, mas vai assustar um pouco no começo, mas tem que ter uma certa experiência. Legal. Para quem não está familiarizado, eu vou explicar muito rapidamente como é que funciona o sistema e a estrutura de uma campanha dentro do Meta Business Suite ou do Meta Ads, enfim, que funciona também para o Google Ads, que funciona para o TikTok Ads, funciona para todo mundo. A mesma estrutura é basicamente aplicada para todas as plataformas, tá? Essa estrutura é a seguinte: você sempre vai ter uma conta de anúncios e abaixo dessa conta de anúncios você pode criar campanhas. Cada campanha, por sua vez, pode ter um ou mais grupos. E os grupos é onde você vai definir a segmentação. Nos grupos é onde você escolhe se você quer atingir homem, mulher, de qual idade, de qual interesse, de qual localidade, e assim vai. O que significa que você pode ter uma campanha e 2 ou mais grupos. Você pode ter um grupo especificamente para homens, um grupo especificamente para mulheres, para dar um exemplo mais básico. E abaixo de cada grupo de segmentação,
você tem anúncios. Então, se eu tenho um grupo de mulheres, eu vou fazer anúncios que falam com mulheres, que vai ter uma foto de uma mulher, eu vou falar para mulher. E para homem, vou ter um anúncio que tem um homem, vou falar para homem, tá? Só para dar um exemplo bem simples. Então, é por isso que a gente tem esses 3 níveis. E a gente tem o objetivo sempre no nível de campanha. Então, se você quiser se você quiser avançar, daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso, se você quiser avançar e montar diversas campanhas que rodam em paralelo, sempre o importante então é você fazer várias campanhas. Uma campanha para descoberta, uma campanha para consideração, uma campanha para conversão, uma campanha só para quem é cliente, e manter essas campanhas rodando sempre. Cada uma delas com seus grupos, com suas segmentações e com seus anúncios, tá? Então essa é a estrutura aqui básica para quem não conhece, não está familiarizado.